Se você quer saber de uma vez por todas quais são os tipos de delineadores, para que cada um serve, como usar e o melhor, para quem cada um deles é recomendado, fica aqui comigo que eu vou te contar tudinho. Oi chuchus, tudo bem com vocês? Eu fiz um post lá no meu Instagram falando dos 7 tipos de delineadores que eu gosto e pra quem que eu recomendo. Só que assim, foi um post de carrossel, né? Então só tem as fotos e a legenda. Eu sei que vocês não gostam muito de ler, infelizmente. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui no YouTube pra vocês, abrindo esses produtos, mostrando pra vocês como eles são, mostrando como aplicar e pra quem eu, Francine, recomendo. Eu vou mostrar pra vocês 5 tipos de delineadores, tá? E o último eu já vou falar pra vocês que ele é o mais contraditório, mais controverso. Eu acho que hoje em dia ainda é o que os maquiadores eu mais vejo usando, mas ele não é tão popular quanto ele era no passado. Vocês vão saber por quê e eu vou ensinar vocês a usarem. O primeiro delineador é um que assim eu sempre amei, que é o... eu já cheguei chacoalhando, geralmente eles têm uma bolinha aqui. É o delineador líquido. E esse daqui é bem firme, grossinho e de feltro. E ele é muito parecido com a maioria das canetas delineadoras, como essa daqui da Mary Kay, tá vendo? Também de feltro, grossinha e ela é meio curta, assim como o pincel desse líquido. Então, por que eu gosto deles? Eles são bem firmes, então dá um bom controle. Para iniciante é a melhor coisa. Então se você ainda tá aprendendo a fazer delineado ou já tentou várias vezes e não sabe por que não dá certo, começa por um desses daqui que eu acho que vai te dar mais controle e aí talvez te dê mais segurança pra conseguir executar. E faz assim, compra um delineador e treina vários tipos, várias direções, formatos diferentes e aí eu acho o seu. Aí depois que você ficar pró nesse delineador que você escolheu, aí você passa para um próximo. Mas eu recomendo começar por esse daqui. O segundo delineador é outra caneta, também é de feltro, mas ela é bem diferente. Essa daqui da Dylos. Olha por que ela é diferente. Ela é bem comprida e bem fina, tá vendo? Eu vou comparar com a caneta da Mary Kay que eu mostrei antes. Que essa daqui, a da Dylos, eu já recomendo pra quem é assim, intermediária, sabe? Pra quem já sabe fazer um delineado legal. Olha a diferença, tá vendo? Ela é bem mais fina, mais comprida e ela também é mais molinha. Então você não tem tanto controle. Só que ao mesmo tempo, pra quem já é intermediário, avançado, sabe lidar melhor com uma caneta, ela te dá mais liberdade, então você consegue fazer delineados mais versáteis com ela. Ela ainda não é assim super avançada, mas dá pra brincar bem legal. Então essa da Dylos eu recomendo bastante. Só tem uma coisa ruim dela, a pontinha dela, bem fininha, ela geralmente seca rápido. Se a sua secar, ó, dica bônus, pega um álcool, coloca só na pontinha pra derreter aquele durinho que ficou seco ali, que aí a tinta vai voltar a descer, vai até a ponta e aí você consegue usar, porque senão, ó, a minha tá seca, eu tenho que arrumar ela de novo. Ó, vocês vão ver, ó, quase não sai. Tá vendo? A pontinha dela não tá saindo tinta, o que tá saindo é do meio da caneta. Então isso dificulta e às vezes vocês acham que vocês não estão conseguindo fazer o delineado, mas o problema tá sendo a caneta. Por isso também porque eu não gosto muito de feltro. Vou apagar isso aqui, senão no final do vídeo eu vou estar completamente cagada. Você já se inscreveu? Só depois que você se inscreve você aprende a fazer um delineado desse, eu prometo. Próximo, delineadores número 3. Eu já venho com 2 aqui pra mostrar pra vocês a diferença. Esse é o tipo de caneta que eu mais gosto. Tá vendo que elas são bem fininhas? E a maior diferença, elas não são de feltro, elas são de pincel. Sabe, cerda de pincel? Olha como ela é facinha de riscar. Eu trouxe 2 pra vocês porque são de marcas diferentes e são muito parecidas, né? Porque essa mais gordinha é da L'Oreal, a ponta dela é fina, mas a da Maybelline, a caneta já é fininha, quadradinha e fina, e a ponta dela é mais fina ainda do que a da L'Oreal. Elas são incríveis, dão uma precisão enorme, vocês conseguem desenhar muitos delineados diferentes, então dá pra fazer um delineado fininho só na pálpebra, dá pra fazer o gatinho, dá pra fazer ele bem grosso, dá pra fazer delineado gráfico, dá pra brincar muito com essa caneta. Desenhar no rosto e tal, e ela nunca fica com a ponta seca. E por ser cerda de pincel, ela desliza, sabe? Então assim, pra iniciante talvez seja difícil, porque ela é muito flexível, só que se você tem uma mão boa, eu acho até que pra iniciante daria pra usar, mas eu recomendo ela de verdade pra quem já é mais avançado. Tá querendo usar mais um delineado ou já tem uma mão bem firme e consegue fazer um delineado preciso. Essa daqui, ó, eu amo.
Próximo são delineadores coloridos. Eu amo. Tem uma coisa ruim. O pincel é uma porcaria. É de cerda, como esse último que eu mostrei pra vocês, que eu amo. Mas ó, o pincel dela é bem mais grosso e curtinho. Bom de ser curtinho é que dá precisão. Só que também não dá muita flexibilidade assim na mão. Não dá pra fazer um traço tipo longo, assim, bonito, sabe? Você tem que ir fazendo curtinhos assim, eu não sei explicar. Você não consegue fazer traços longos com a mão leve, sabe? Porque ele fica meio denso por ser curto. Mas o maior problema não é isso. O maior problema é que de tanto você abrir e fechar, colocar o pincel de volta, é tão apertado aqui dentro que acaba espanando o pincel. Então, em poucos usos, meus pincéis elas já estão todos cagados e você não vai conseguir usar de novo. Não tem nem como você pegar um outro pincel, sabe? Pincel de maquiagem normal e enfiar lá dentro, porque é tão apertado que o pincel não vai entrar. Então, eu recomendo por serem cores muito divertidas. O produto em si, o líquido, é muito bom. O problema mesmo é o pincel. NYX, melhora esse pincel, vai. Eu vou ver se eu tenho aqui algum zoado pra mostrar pra vocês. Porque eu tenho várias cores, como vocês viram. Eu tenho de um outro tipo, da NYX também. Branco, preto, e que o pincel é tão ruim quanto esse, que já estragaram, é que eu já não joguei fora. Se você ainda não curtiu esse vídeo, desce o dedo no like, que tem muitas outras dicas vindo aí. Ah, aqui, o azul, que é o favorito, que eu mais usei. Olha o estado desse pincel. E não é que eu não sou cuidadosa, eu sou super cuidadosa. Se vocês olharem meus pincéis, como eu lavo, como eu deixo eles secarem, como eu cuido, eles são todos perfeitos. Olha isso, é de realmente você colocar lá dentro, olha só. Aí você tem que dar uma forçada, porque ele não entra. Acho que o produto vai ressecando em volta, a entrada já é apertadinha, aí quando você enfia o pincel, aí bagaça tudo. Chega de reclamar desses pincéis, porque assim, eu fico irritada porque eu amo o produto, só que o pincel estraga. Agora vamos pro quinto tipo de delineador, o controverso. Vocês lembram disso aqui? Delineador em gel da Ingloss. Olha o estado do meu. Tá até quebrado por dentro, de tão ressecado, e olha a tampinha. Porque eu só sei usar ele assim. Ah, e não posso deixar de falar desses dois pincéis. Esse pincel aqui, da Contém 1 grama, super antigo, acho que ele tem uns 7 anos. Eu tenho um ciúme desse pincel que vocês não têm ideia. Eu não sei nem se a Contém 1 grama ainda faz esse tipo de pincel, eu acredito que não. Ele é simplesmente perfeito pra fazer delineado. Olha só o shape dele. Tá vendo que ele é bem inclinado, bem na diagonal, ele tem uma pontinha aqui. E não só isso, olha como ele é fininho. Ele é perfeito pra fazer delineado. E ele é curto aqui, tá vendo? Porque tem uns pincéis chanfrados que eles são muito compridos e aí eles são moles demais. E às vezes eles não são tão tortinhos, tanto na diagonal. E aí você não consegue, tipo, fazer um delineado alongado, firme, bonito, preciso, sabe? Esse daqui simplesmente é perfeito. E aí, finalmente eu achei na Amazon um pincel que é muito parecido. Ele não é tão na diagonal quanto o da Contém 1 grama, acho que isso é bem difícil de achar no mercado, eu ainda não achei. Se vocês tiverem uma recomendação, me falem. Mas tá vendo? É um pouquinho diferente. Mas ele é muito maravilhoso também, bem fininho. Eu vou deixar o link pra vocês. Se a Contém 1 grama ainda vender esse pincel, eu deixo pra vocês. E esse link da Amazon, eu comprei nos Estados Unidos, mas acredito que deve ter no Brasil também, porque vem da China. Eu vou mostrar pra vocês como aplicar esse delineador em gel e que eu acho que é a forma mais maravilhosa de fazer no mundo. Com o Duraline, a gente pega uma gotinha, ele é de conta-gotas, então você nem desperdiça. É um produto caro? É. Você precisa comprar 2 produtos? Precisa, mas vale cada gota, literalmente. Aí coloco aqui, ó, no potinho todo, uma única gota. Vou usar o meu queridinho da Contém 1 grama. Tá vendo? A gotinha que tá aqui, ó, molhada, escorrendo. Aí a gente dá uma lambrecadinha assim no pincel. Gente, é tão satisfatório fazer isso. Você vê o delineador, assim, o produto, né, o gel derretendo. Olha isso, olha como sai o pincel. Ai, minha mão tá toda suja. Cadê? O delineador é tão bom que ele não sai no dedo nem com álcool. Bom, tem esse ponto também, né? O Duraline é feito pra durar. Ele é, não vou dizer que é a prova d'água, mas quase isso. Uma vez que você passou, amiga, só com um demaquilante assim muito do potente pra tirar, sabe? Então sua maquiagem vai durar a festa inteira. Ó, aí eu pego aquele produto todo que tava no pincel e eu venho fazendo assim, ó, como se fosse afiando a faca. Ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí, com isso a gente tira o excesso do produto e a gente afina mais ainda a ponta. Olha só, fica finíssimo, perfeito, tá vendo? Aí sim que a gente vai fazer o delineado. Olha, e ele é tão maravilhoso que se você não tiver muita habilidade pra desenhar o delineado todo, você pode só dar uma carimbadinha assim, ó.
você precisa saber já a altura que você gosta do seu delineado, né? Se é mais na horizontal, se é mais na vertical. Mas eu gosto dele nessa inclinação. Então, tá vendo? Eu fiz o traçado e eu fiz ele meio grossinho. Agora eu vou fazer a pontinha. Porque essa não é a técnica que geralmente eu faço, né? Geralmente eu venho e desenho direto. Mas pra vocês começarem a usar o gel, é mais fácil dessa carimbadinha antes. Desenha a pontinha. Bem levinho. Tá vendo que eu fiz a pontinha? Agora é só ligar. Agora é só fazer o delineado na pálpebra. Eu não gosto de ligar o delineado com o gatinho, assim, na mesma altura, porque senão fica muito grosso. Porque eu tenho um olho bem redondinho aqui na lateral, né? Então pro meu formato de olho não fica legal. Então geralmente eu desenho primeiro o delineado na pálpebra superior, né? Faço a linha certinha e depois eu faço o delineado gatinho. Mas hoje eu tava ensinando vocês o delineado gatinho, então eu comecei por lá. Outra dica, se vocês têm um olho puxadinho que nem eu, já aqui no cantinho, naturalmente, eu não trago o delineado até o cantinho interno. Eu dou uma paradinha aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei quase que o espaço de um dedo sem fazer o delineado. Agora que já tá desenhado, vale dar aquela esticadinha assim pra preencher direito. Se ficou faltando alguma coisa, né, se tá meio falhado. E um truque de acabamento, com um pincel bem firminho, retinho assim, né, chapadinho, a gente pega um corretivo e a gente vai limpar aqui embaixo. Prontinho, dei o acabamento com um corretivo e olha só. Dá pra fazer um belo delineado e é muito rapidinho. É muito, muito versátil. O pincel te dá a maior liberdade do mundo. Você consegue controlar o quanto de produto tá no seu pincel, se o seu pincel tá grosso, se o seu pincel tá fino. Se você vai fazer um delineado comprido, né, o gatinho comprido, ou mais curto, mais grosso, mais fino, do jeito que você quiser. Coisa que com uma caneta é muito difícil. Com a caneta com cerdas é um pouco mais fácil, mas ainda assim ela é muito mole. Pra fazer o delineado gatinho, eu não recomendo. Aquele tipo de caneta eu acho que é melhor quando você quer fazer só um delineado bem fininho na pálpebra, ou um delineado desenhado, sabe, gráfico, aí ajuda muito. Agora pra fazer um delineado gatinho, não tem nada melhor do que um delineador em gel e um pincel, na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude muito vocês, que são iniciantes, que são intermediárias ou avançadas no delineado, mas isso daqui, olha, é o que todo mundo deveria conseguir fazer, sabe? Todo mundo tem direito de fazer um bom delineado gatinho. Então eu tô tentando dar todas as ferramentas aqui pra vocês conseguirem fazer em casa. Escreve aqui embaixo qual que é a dificuldade que você tem quando você faz o delineado. Tchau, tchau!